Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$ 12.000 por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$ 60.000, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10 mil unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20 a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Salve, torcedor vascaíno. Muito bom dia. Que alegria estar com você por aqui num Acorda Vascaíno de Vitória. Ah, meu Deus do céu, como eu gostaria que isso se tornasse uma rotina na vida do vascaíno. Principalmente depois de uma boa jornada como foi aquela de ontem à noite, em que a equipe do Vasco aí venceu a equipe do Bahia por 3-1 e está se distanciando da zona do rebaixamento. Principalmente se daqui a 2 dias, no sábado, o Vasco também conseguir vencer o Cruzeiro, aí sim dá um passo enorme para fugir dessa história de ficar toda hora falando só em Série B. Torcedor, antes de eu fazer um panorama sobre o que foi a partida de ontem, eu vou pedir um favor para você que não custa absolutamente nada. Você chegou até aqui, senta o dedão no like. Só o joinha ali, tá tudo certo. Compartilha nas suas redes sociais e continua dando essa moral pra gente aqui do Atenção Vascaínos e também do Ave Mais. Torcedor, o início do jogo ontem parecia que o Vasco ia repetir aquilo que ele vem fazendo de forma negativa nesse Campeonato Brasileiro, que é tomar um gol no início da partida, entregando a bola para o adversário. Num jogo em que o técnico Fernando Diniz optou pelo Andrés Gomes na vaga do Rayan, claro que taticamente mudou um pouquinho, porque ele não é canhoto, ele buscava mais o fundo, o Rayan vinha costurando mais por dentro, e o Vasco teve na sua estrutura, tirando isso, basicamente o que vem fazendo nos últimos jogos. PH na direita, Puma na lateral esquerda. Eu nem sei se dá para chamar mais o Puma de um lateral improvisado, porque está se firmando, está jogando bem ali na lateral esquerda. A zaga, o Robert e Renan, por causa do protocolo, deu lugar ao Lucas Freitas. E lá na frente, aquilo que a gente já sabe, Nuno de um lado, Verratti mais centralizado e o Coutinho por trás. No primeiro tempo, o Vasco sai atrás numa jogada que. Desculpa, torcedor, eu vi muita gente colocando nas redes sociais ontem que essa história de sair jogando. Não. Isso que o Vasco fez ontem não tem nada a ver com sair jogando, com dinizismo, cada um chama como bem entender aquilo ali. Aquilo ali é a falha de gesto técnico. A bola que o Hugo Moura erra e o Jardim acaba cedendo o escanteio, ali se sai o gol, poderia colocar na conta do técnico do Vasco, que é aquele risco que ele gosta de assumir. Agora, era uma saída de 3, Lucas Freitas inteiro na bola, Hugo Moura mais atrás centralizado, o Cuesta lá na direita, uma saída tranquila. Era só o Lucas Freitas acertar o passe, a bola vinha no Hugo Moura, ele fazia correr lá na direita no Cuesta, que estava tudo certo. Aliás, o Cuesta, que teve muita saída pelo lado direito ontem. Inclusive, o primeiro gol do Vasco, o gol do empate, foi num cruzamento do Cuesta. Facilitado essa sua ida pelo lado direito com a expulsão do jogador do Bahia. Eu nem vou perder meu tempo falando muito de arbitragem aqui, que foi uma das coisas mais ridículas que esse ano já teve aí no Brasileiro da Série A. Pelo menos 3 jogadores do Bahia deveriam ser expulsos. E na minha humilde opinião, aquele que menos merecia expulso foi o que acabou saindo. O Rezende deu uma porrada no Coutinho no primeiro tempo, quase quebrou a perna. Continuou em campo, depois veio esse lance do Jean Davi
e o Saravia lá no final também deu uma pregada no Puma, merecia ir para a rua, acabou não indo. Logo depois da expulsão, o que fez o técnico Fernando Diniz? Já tirou o Lucas Freitas, que estava sendo vaiado, trouxe o Hugo Moura para a zaga e colocou o David lá na frente, empurrando essa equipe do Vasco para cima do Bahia. Antes do intervalo, ainda como falei anteriormente, o Coutinho faz o gol de cabeça num cruzamento do Cuesta. No segundo tempo, uma arma que eu tô batendo na tecla toda hora aqui falando com você aí do outro lado. O Vasco precisa caprichar na bola parada, porque o Vasco cresceu a sua equipe e o Vasco tem vários jogadores com especialidade na bola área. Verrete, Barros, Hugo Moura, Robert Renan, Cuesta, Puma, enfim, todos eles bons cabeceadores. E o mais importante de tudo, o Vasco tem um baita cobrador de escanteio, que é o Felipe Coutinho, e tem também no Nuno um outro bom cobrador de bola parada. Então tem que cuidar muito disso, ter muito capricho, muito zelo, muito carinho, que o Vasco ainda vai fazer muito gol de bola parada nesse Campeonato Brasileiro e, se Deus quiser, também na Copa do Brasil. Depois, o terceiro gol já faz mais consequência da jogada. O Nuno arranca pelo meio, toca no Verrete, o Verrete se enrola, era para ter chutado no gol, foi tocar a bola para trás. O jogador do Bahia veio, bateu nele, o Juba passou por cima do goleiro Ronaldo, 3-1, e daí o Vasco ficou tocando a bola, gastando tempo, entrou Matheus França, entrou Cocão, enfim, o Vasco ficou mais com a bola e conseguiu o resultado. Muito importante mesmo, torcedor, essa vitória de ontem. E algumas coisas começam a ficar claras, começam a clarear, que a gente começa a ganhar confiança. Primeiro, o Cuesta. Eu não esqueço as coisas que eu falo. Você que está aí do outro lado, pode ter certeza disso. Eu sempre falei aqui que eu estava reticente quanto ao Cuesta, porque eu não sabia se era esse jogador todo, porque eu tinha uma temeridade que a exigência dele era só a Liga Belga. E até agora, todos os jogos que fez foi muito bem, tá ganhando confiança e parece que é algo que tá bacana. A dupla de volantes do Vasco, Hugo Moura e Barros, aliás, o Barros ontem, para quem não sabe, desde que existe essas plataformas com os números individuais de cada jogador, desde 2015, é o jogador do meio de campo do Vasco com mais duelos vencidos numa só partida. O Barros venceu 15 duelos de 20 ontem à noite em São Januário. Que volante o Vasco conseguiu reintegrar, um jogador que era da base, que infelizmente foi emprestado, mas agora volta e toma conta do Hugo Moura, toma conta do meio de campo ao lado do Hugo Moura. E hoje eu fiz questão de colocar na capa desse Acorda o Felipe Coutinho. O que o Felipe Coutinho jogou ontem, o que ele correu, o que ele deu de sprint, por isso que ele voltou querendo demais. E lá atrás, quando não estava dando certo, eu fui um dos que peguei a bandeira e fiquei, calma que vai dar certo. Quase que solitário, imaginando esse Felipe Coutinho que está chegando agora no ápice da volta dele, porque ele ainda tem a evoluir. E digo mais, essa história de seleção brasileira, num primeiro momento eu até ficava meio reticente. Agora, diante disso que eu vejo hoje na seleção brasileira e o que o Coutinho vem gradativamente entregando dentro de campo, eu não acho nenhuma loucura não daqui a pouco ele não ser convocado pelo Ancelotti. Claro que não é um jogador para jogar 90 minutos, para tudo isso, mas para estar num grupo diante da qualidade técnica que ele tem, dos passes que ele acha, da bola parada que ele anda usando, é brincadeira. Ontem ele deu um passe de 3 dedos pro Verratti, que se fosse um centroavante minimamente qualificado ia parar no gol, e eu não tenho dúvida nenhuma que o que falta ao Vasco é esse jogador no ponto futuro, principalmente nesse posicionamento ali da meia-lua, para poder o Coutinho levantar a cabeça e pifar esses jogadores. Agora, torcedor, é criar essa onda positiva. Sábado já tem jogo novamente contra o Cruzeiro em São Januário. Vencer essa equipe do Cruzeiro, pular para 30 pontos, dar um respiro e jogar no Allianz semana que vem, já sem essa obrigatoriedade da vitória. Quem sabe buscar um pontinho lá e entrosando a equipe. E como eu falei anteriormente, devagarinho e montando esse quebra-cabeça que é o time do Vasco. Eu não tenho dúvida nenhuma que essa janela feita por essa diretoria foi a melhor janela. Olha, torcedor, eu vou falar aí dos últimos, sei lá, eu vou ser bem ousado aqui. Talvez, nos últimos 10 anos, o Vasco não tenha feito uma janela, nenhuma oportunidade só em acertar tantos jogadores. E esses jogadores, na mão do Fernando Diniz, dando essa opção para ele poder rodar um pouco esse elenco, o Vasco vai bater aí, pelo menos, primeira página da tabela, já já, eu não tenho dúvida nenhuma. O que falta para isso acontecer
é parar de entregar gols para o adversário. A partir da hora que o Vasco conseguir minimizar esses erros, qualidade e com o trabalho do Diniz, eu tenho certeza que a gente vai ter um final de ano bem tranquilo. Beleza, torcedor? Gostou desse acorde aqui de hoje? Senta o dedão no like. Quem que você acha que foi o destaque do Vasco ontem? Quem não foi? Eu vou falar aqui pra você. Eu gostei muito ontem de Cuesta, gostei muito de Pumita, gostei muito de Barros e gostei muito de Felipe Coutinho. Para mim foram os destaques absolutos dessa equipe do Vasco. Abaixo, o Lucas Freitas só que falhou lá no início e não vi mais ninguém assim que possa merecer críticas. O elenco tá encorpando e se Deus quiser, vai dar tudo certo. Beleza, galera? Dedão no like, compartilha. Daqui a pouco chega o Emerson Rocha no BDG e eu volto hoje 17h30 no Tabela. Eu, Sérgio Kindi e o Igor Silva falando muito sobre esse jogo de ontem à noite e também já projetando o duelo contra o Cruzeiro no próximo final de semana. Abraço, galera.